Olha, eu preciso contar que você está no meio de feriado, então eu estou acreditando que você está mais descansado. Sei que está quente hoje, sei que está quente, e vou dar uma dica para vocês que estão se abanando. Quanto mais você se abana, mais quente você vai ficar. É verdade. Quanto mais você se abana, mais calor você vai sentir. Quando você está sentindo calor, qual a melhor coisa a fazer? Fica parado. Porque é o seguinte, eu vou explicar. Isso aqui eu aprendi, eu tive que aprender também. Quando você faz isso aqui, ó, você está fazendo o seu sangue circular mais rápido. E quanto mais rápido você abana, mais rápido circula o seu sangue. Quanto mais rápido circula o seu sangue, mais quente você fica. Como é que eu faço para o meu corpo refrigerar? Deixa o sangue circular devagar. Aí você vai refrigerar um pouco mais. Melhor coisa para fazer agora, mesmo com calor, é focar, mexer menos os braços, piscar mais lento, cuidado para não dormir. Vai devagar, desacelera, irmão. Se você quiser aceitar a minha dica, eu aprendi essa. É bem científica, na verdade. Olha só, nós vamos trabalhar com muita Bíblia nessa manhã. Essa mensagem está sendo gravada, e bem-vindo você que está chegando na gravação. Está sendo gravada, mas eu vou repetir ela domingo que vem. Então não venho no culto que vem. Gente, se você pensar assim, você não vai ler a Bíblia, porque a Bíblia é milenar. O Espírito é vivo, cada hora ele se move de um jeito. Mas eu quero que você foque toda a sua energia, porque hoje nós estamos fechando a série. Qual é o nome da série? Voando Alto. Nós falamos na primeira mensagem sobre o que? Alguém lembra? Qual foi o primeiro tema da primeira mensagem? Alguém lembra? Conexão. Falamos sobre que o avião, para voar, ele precisa primeiro ligar os aparelhos e se conectar com a torre de comando. Então, se você perdeu essa mensagem, vai no YouTube, se inscreve e assiste a mensagem. A segunda mensagem nós falamos sobre o que mesmo? Quem lembra o título da segunda mensagem? Elevação. Elevação é quando o avião começa a querer sair do chão. Como é que a gente faz para começar a sair do chão? É a começar a voar. Se você não assistiu, vai estar no YouTube. Se você não estava na igreja, vai lá, se inscreve e assiste a segunda mensagem. A terceira mensagem nós falamos sobre, domingo passado, nós falamos sobre o que? Sustentação. É quando o avião já conectou, já taxiou na pista, já começou a levantar, levantou, e aí ele precisa continuar subindo. Falamos que a nossa vida é assim, quando a gente começa a nossa vida com Cristo, nós precisamos também continuar a nossa vida com Cristo, continuar subindo em direção aos planos e propósitos de Deus para a nossa vida. Se você não estava aqui, vai lá, assiste a mensagem, se inscreve, e como todo mundo pede, compartilhe, é a sua igreja, é a sua mensagem, é a sua casa, compartilhe as mensagens. Hoje, nós vamos fechar essa série. Hoje o tema é altitude. Altitude é quando o avião já conectou, já começou a subir, se elevou, sustentou na subida, subiu e agora começa a voar acima das nuvens a 6.000 metros, 9.000 metros, por aí, e está em voo de cruzeiro, acima das nuvens, acima das montanhas, acima das turbulências, se bem que pode acontecer uma turbulência ou outra, mas normalmente as turbulências acontecem na subida. Lá na altitude é diferente, o ar é diferente, as tribulações são diferentes. Deus tem esse plano para nós, que a nossa vida seja assim. Por isso que Isaías prometeu pelo Espírito, dizendo: os que esperam no Senhor, diga comigo, subirão com asas como águias. Veja, então, o que Deus planeja para nós é que a nossa vida seja como uma águia que voa alto. O que Deus planeja para você é que a sua vida seja como um avião que voa em voo de cruzeiro. Agora, meu irmão e minha irmã, não diminua o que Deus tem para você e para mim. Não diminua.
pensando que o que Deus quer para você, e Ele está pensando em voar alto, é pagar as dívidas. Não diminua o que Deus planejou quando Ele pensou em trazer você para a vida. Quando Deus permitiu que você e eu existíssemos, não diminua o plano de Deus, achando que Deus quer que você tenha uma casa própria só. Não diminua os sonhos que estão no coração de Jesus Cristo, pensando que Deus quer que você seja promovido no emprego, que a sua empresa decole, que você que tenha dinheiro para fazer aquela viagem, que você consiga comer naquele restaurante, que você não tenha que ficar contando tostão para tudo, que a sua vida seja mais farta das coisas deste mundo. Não diminua o que Deus está pensando sobre você. Deixa eu dizer, é claro que Deus quer te dar o pão, e Ele vai. É claro que Deus quer te dar uma casa, e Ele vai. É claro que Deus está interessado no seu bem-estar, e Ele vai cuidar de você, senão Ele não teria ensinado a gente a orar. Diga comigo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É óbvio que Deus quer que você tenha o pão suficiente para viver uma vida digna, mas não diminua os planos de Deus para você. Não pense no plano de Deus para você só em termos da sua casa, marido, mulher, papai, mamãe, filhinhos e ponto. Não diminua o projeto que Deus tem quando Ele pensou em deixar você existir, quando Ele pensou deixar eu existir e nós existirmos. O plano de Deus é muito mais amplo, muito maior, muito mais profundo, muito mais gracioso, poderoso. Não tem a ver só com o seu mundinho do trabalho. E quando eu digo mundinho, eu não estou querendo diminuir o seu trabalho, mas eu estou querendo que você entenda a figura de que Deus tem algo mais amplo. Voar alto não significa conquistar coisas deste mundo só, embora esteja incluso que Deus tem coisas maravilhosas para você, embora esteja dentro do pacote que Deus tem saúde para o seu corpo, aleluia! Nós vimos Jesus semana passada aqui curar tanta gente. Quantos estavam aqui? Deixa eu ver. E viram o Senhor Jesus curar. Quantos aqui foram curados domingo passado? Levante a mão, olha aí, gente, dá uma olhada ao redor. Quantas pessoas foram curadas instantaneamente no culto de domingo passado? Foi um momento maravilhoso do toque das mãos de Jesus. Foi um tempo lindo. Mas não é só isso que Deus tem para nós, porque a gente pode ser curado como a mulher com fluxo de sangue e depois vai morrer. Nós podemos ser ressuscitados como Lázaro e depois vai morrer de novo. Então o que eu quero que você pegue é a figura maior, a figura mais ampla do sonho de Deus para você e para mim e para nós. E eu quero introduzir a mensagem, eu baseei essa mensagem de altitude no livro de Atos dos Apóstolos, mas eu quero introduzir essa mensagem com uma leitura do livro de Isaías, no capítulo 40. Não é o texto base, mas é o texto de introdução desta mensagem, que fala da majestade de Deus, que fala do poder de Deus, que fala da grandiosidade de Deus, que fala da eternidade de Deus. E você vai ver na leitura que nós vamos fazer do livro de Isaías, como introdução, você vai perceber que Deus usa umas figuras de linguagem tão poderosa, que ele diz, por exemplo, que Ele carrega nas suas mãos as águas dos mares da terra. Você vai ver Deus usando figuras de linguagens que diminuem o planeta.
Você vai ver Deus dizendo através do profeta Isaías que Ele segura nas suas mãos e dá nome a cada uma das estrelas do universo. Nossa, você vai ficar extasiado, como nós cantamos, em ler essa introdução. E por que eu vou usar essa introdução? Porque não tem como voar nas altitudes de Deus para a sua vida, os planos e propósitos de Deus para mim e para a nossa vida, sem a gente entender que voar alto é conhecer os planos deste Deus majestoso. Voar alto é perceber a grandiosidade desse Deus. Voar alto é se conectar com a grandiosidade desse Deus. E é diante da grandiosidade de Deus que tudo mais fica pequeno. A doença fica pequena, os problemas financeiros ficam pequenos. É quando eu me conecto com a grandiosidade de Deus e eu tenho uma visão da grandiosidade de Deus, é que minha vida voa alto. Era isso que Jesus queria para os seus discípulos. Quando um dos seus discípulos, Felipe, virou para ele e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Felipe queria ver Deus. Quantos homens queriam ver Deus ao longo da Bíblia? Moisés queria ver Deus, Elias queria ver Deus. Tantos homens, eu e você, às vezes queremos ver Deus. A gente não pode ver Deus, porque senão a gente morre. E Filipe queria isso, eu quero ver Deus. Olha, Jesus estava lá fazendo tudo o que ele estava fazendo, falando tudo o que ele estava falando, e Júnior, as pessoas não entendiam quem era Jesus, não tinham condições, e o próprio Filipe, que era um dos apóstolos, virou para Jesus e disse: mostra-nos o Pai, e isso para mim vai ser suficiente. Jesus vira para Filipe e diz: Filipe, há tanto tempo eu estou com você e você não me conhece. Ou seja, você não está percebendo que eu sou o Pai encarnado? Você não está entendendo ainda que eu sou o Deus do Velho Testamento? Eu sou a lei de Moisés. Ele ouviu isso de Jesus: eu sou a lei de Moisés. Os apóstolos ouviram Jesus falando: antes de Abraão, eu sou. O nosso Jesus Cristo é o próprio Deus vestido de roupa humana. É natural que a gente, como seres humanos comprometidos com essa vida terrena, a gente se preocupe com coisas muito cotidianas. É natural, a gente é humano. Mas Deus mandou o Espírito Santo, um poder lá do alto, para que a gente seja sobre-humano. O mundo tem uma sede de ser sobre-humano. Tanto é que criaram os filmes sobre-humanos, tipo Marvel, super-heróis. De onde veio essa ideia do Superman? De onde veio essa ideia do Homem-Aranha? De onde veio essa ideia do Lanterna Verde? De onde veio essa ideia da Mulher Maravilha? Qual é o seu super-herói predileto da Marvel? Não, da Marvel. Qual é o seu predileto? O meu predileto é o Capitão América. Pronto, para você não ser tão crente assim, vamos lá. O meu é o Capitão América. Qual é o seu super-herói predileto da Marvel? Predileto? Homem de Ferro, Iron Man. Qual é o seu super-herói predileto? Vamos lá, gente. Ou você é crente demais para ter um predileto? Homem-Aranha. Foi picado pela aranha e ganhou um poder. De onde vêm essas ideias de heróis sobre-humanos? Vem desse desejo do coração de ter uma experiência superior à finitude que a gente vive aqui na terra, dominado por problemas e dificuldades e lutas que nos vencem. Nós queremos fazer justiça. O que é legal do Homem-Aranha? Quando ele solta aquela teia, prende uns 3, 4 bandidos e pendura lá no teto, e a polícia vem e está todo mundo lá, todo embranhado lá no teto. Por que é assim? Porque a sede do coração do homem
é ser sobre-humano. Deixa eu dizer, nós somos seres humanos, é verdade, mas no dia de Pentecostes, Deus derramou o Espírito Santo para que a gente não tenha que viver amarrado às coisas dessa terra, para que a gente possa voar alto com asas como águia dentro da gente. Jesus morreu naquela cruz também para que a gente possa sentir uma vida poderosa fluindo dentro da gente, que não nos derrota na necessidade, que não nos derrota na enfermidade, que não nos derrota a escassez, que não nos derrota quando somos frustrados e traídos, que não nos derrota. Gente que está cheio do poder do alto não são derrotadas pelas questões basais da vida, triviais. E é esse tipo de experiência, de conexão com o alto que Deus tem para nós. Não tem como a gente voar alto dentro do nosso espírito, não tem como a gente ter essa experiência se não for, em primeiro lugar, entender que o nosso Deus é majestoso. Portanto, eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías 40. Tem muita Bíblia, nós vamos andar aqui. Então se prepare para ler bastante Bíblia. E se a palavra de Deus não for suficiente, se a palavra de Deus não for suficiente, se a pregação da palavra na igreja, domingo após domingo, acenda a luz por favor, se a pregação da palavra não for suficiente para te fazer voar alto, nada será. Eu não vou aqui enumerar o nada. Poderia falar, se a Bíblia e a pregação da palavra não for suficiente para fazer o nosso espírito voar alto, não é uma promoção que vai te fazer voar alto, não é aquela viagem, não é aquele curso, não é aquela formação. Só esse segundinho aqui, ó. A outra pode deixar apagado, obrigado. Capítulo 40 do Evangelho de Isaías. Desculpa, não resisto. Não é evangelho, é o livro do profeta Isaías. Mas para mim é o livro mais evangelístico que existe no Velho Testamento. Isaías 40, verso 12. Diz assim a palavra: quem, olha Deus vai perguntar, preste muita atenção. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem? Deus está perguntando, quem na concha das suas mãos? Faz uma concha na sua mão. Quanta água cabe aí? Quanta aguinha cabe aí na concha da sua mão? 100 ml? Talvez. Dependendo da mão, as mulheres pequenas deve caber uns 30 ml. O Junião deve caber uns 3,5 litros, por exemplo, na concha da mão dele. Quanto cabe aí na sua palma da mão? Em forma de concha. Quanto cabe aí, Pedro? 50 ml, talvez, uma xicrinha de café. Deus está dizendo, quem na concha da sua mão mediu as águas, tomou a medida dos céus a palmos? Dá para você medir o céu com palmos? Deus fez isso. Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Pegou os montes e mediu numa balança. Verso 13: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou foi o seu conselheiro e o ensinou? Verso 14: com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde. Eis que as nações da terra são consideradas por Deus como um pingo de água que cai num balde. Pensa na nação mais poderosa que você puder pensar agora na sua cabeça. Pensou? Pois essa nação para Deus é como um pingo de água que cai num balde. Poderoso, né?
e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Deus diminui. Na verdade, Deus não diminui, Ele está mostrando quão majestoso Ele é, mostrando a visão dele sobre o que a gente vive. E não tem como voar alto sem a fé nesse Deus majestoso, glorioso. Verso 16: nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como uma coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Verso 18: com quem comparareis a Deus? Verso 18, é uma pergunta, e você precisa responder no seu espírito, se você quer de verdade entender o que é essa altitude. Essa altitude não tem a ver, em primeiro lugar, com o nosso bem-estar. Essa altitude de Deus para nós não tem a ver, em primeiro lugar, com a nossa fraca felicidade, com a nossa suposta, nosso suposto ideal de felicidade. Em primeiro lugar, essa altitude não tem a ver com as suas conquistas pessoais e materiais, mas tem a ver com o projeto de Deus para você, o plano dele, de verdade. O resto é tudo pequeno, o resto é tudo pó, o resto é tudo nada. E nós estamos na igreja por quê? Para compreendermos o que Deus é e quem nós somos, e qual é a obra que devemos fazer enquanto estivermos vivos aqui. O que Deus espera que você creia, o que Deus espera que você viva e faça aqui. Então, eu não vou nem ler o capítulo todo aqui, esses versos todos, mas eu vou parar aqui nessa pergunta do verso 18: com quem comparareis Deus? Com quem? Não tem como comparar Deus com nada. E é nesse texto do capítulo 40 que diz que aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águia. Mas esperam em que Senhor? Este majestoso, salvador, poderoso, eterno, autossuficiente, criador de todas as coisas, esse Deus maravilhoso, imenso, infinito. Se você não tiver uma visão clara disso, você vai sempre achar que voar alto é sair do seu problema. E Deus vai tirar você. Se o Deus que coloca as nações como uma gota num balde, você acha que Ele não pode cuidar de você? De mim, das nossas necessidades? Responda. Se Deus gigantesco, imenso, infinito, majestoso, glorioso e poderoso, você acha que Ele não vai cuidar de você? Ele prometeu cuidar. Este é Jesus, este é Deus. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Esse é o nosso texto de meditação. Esse texto do capítulo 10, e nós vamos trabalhar no capítulo todo. Eu li o capítulo inteiro do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, levou 2 minutos e 55, para eu ler o capítulo 10 com calma. Está preparado? Vai levar 2 minutos e 55, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, mas não vai passar de 3. Está preparado? Nós vamos ler essa história, porque dessa história, do encontro entre Pedro e um homem chamado Cornélio, que vivia na cidade chamada Cesareia, que era uma cidade grega, romana. Nós vamos tirar algumas lições poderosas sobre o plano de Deus para a nossa altitude, o que é e como viver isso. Só que eu usei como introdução o livro de Isaías, porque voar alto tem a ver com os planos de Deus para mim.
Voar alto tem a ver com os planos de Deus para você. Não tem a ver com os planos que eu tenho para mim, mas tem a ver com os planos que Deus tem para mim. Você acha mesmo que Deus precisa da nossa autorização para fazer o que Ele quiser fazer aqui nessa nação brasileira, nessa cidade de São Paulo, nesta igreja Apex ou em qualquer outro lugar? Você acha mesmo que Deus precisa da nossa autorização, mesmo que sejamos cristãos autênticos, mesmo que sejamos uma igreja verdadeira, mesmo que sejamos pessoas legítimas aos olhos de Deus, tementes a Deus? Você acha que Deus precisa da autorização sua para se mover em qualquer lugar? Ou minha? Será que nós não estamos confundindo os papéis? Achando que quem manda em Deus somos nós? Faz isso, Senhor, faz aquilo. Deus não precisa da nossa autorização para fazer nada na nossa vida. E você vai ler o texto que eu vou ler do encontro entre Pedro e Cornélio, e a primeira coisa que você vai entender é que Deus não perguntou para o apóstolo Pedro se ele poderia mexer na vida dele. E Deus não pediu autorização para Cornélio, tampouco para mexer na vida dele. A palavra de Deus é muito clara em vários textos da Bíblia que diz, operando eu, diga, quem impedirá? Esse é um texto da Bíblia. Quando Deus decide operar, Ele não pede conselho para ninguém, como você acabou de ler no livro de Isaías. Quem foi o conselheiro de Deus? Quem veio antes de Deus para criar Deus? Não existe esse tal pessoa. Deus é eterno em si mesmo, Ele é o Criador de todas as coisas. Então, querendo Deus operar, ninguém vai impedir. Mas eu acho que Deus deveria fazer assim, assim, assado. Desculpa, meu irmão, desculpa, minha irmã, mas Deus não vai pedir o conselho seu e nem meu sobre o que Ele está fazendo. Não nos cabe Deus pedir conselho para a gente. O que nos cabe é buscar o conselho dEle, para que Ele possa fluir e fazer o que Ele tem planejado. E se Deus não faz aquilo que a gente gostaria que Ele fizesse, Ele sabe por que não faz. Que propósito será que tinha na prisão de Paulo? Que propósito será que tinha na prisão de Pedro? Que propósito será que tinha na cruz de Cristo, com tanta dor? Mas Deus sabe o que faz, quando faz, através de quem faz, no momento que Ele quiser. Este é o nosso Deus majestoso, a Ele glória para todo sempre. Atos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Olha, esse sujeito aqui, Cornélio, era um sujeito que não era judeu. Esse Cornélio não era cristão. Esse Cornélio, centurião, é chefe de 100 soldados romanos. Ele era da corte italiana, chamada corte italiana. Era um soldado de elite, de Herodes. Morava em Cesareia, porque Cesareia era uma cidade portuária. Era uma cidade que o Herodes morava lá. Os governantes moravam lá. Era uma cidade de fluxo de mercado muito intenso. Era uma cidade importante, porque a administração de Roma era sediada em Cesareia. E veja, Deus tinha interesse em um homem desta cidade. E por quê? Só Ele sabe. Centurião, ele era um centurião, Cornélio, e veja que coisa interessante, diga comigo, temente a Deus, orava constantemente,
fazia esmola ao povo judeu. Parece um crente da igreja Apex. Mas o que ele sabia sobre Deus não era suficiente para salvar sua vida. A bondade dele não era suficiente para salvar a vida dele. A igreja está cheia de gente que acha porque é bom, porque dá algum dinheiro e porque faz certas orações é o suficiente. Não era suficiente. Para Cornélio não era suficiente. E também não é suficiente para quem acha que orar, ou ser bom, ou ser temente a Deus e dar algum dinheiro, pronto, está garantido tudo. Não, não está. Porque vocês vão ver que Deus manda Cornélio chamar Pedro. Vamos continuar a leitura. Verso 3: Este homem observou claramente durante uma visão. Ele tinha até visão. Cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando os olhos possuídos de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha, quando a gente dá oferta na igreja, quando a gente ajuda os pobres, quando a gente ajuda as pessoas, quando a gente investe no reino, isto sobe diante de Deus. Foi isso que o anjo disse. Mas não é suficiente para salvar Cornélio. A nossa bondade não é suficiente. Verso 5: Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão. Olha, você é um cara bom, você é um cara que dá esmolas, você é um cara que cuida das coisas do povo de Deus, você é um cara gentil, você é um cara temente a Deus, mas não é suficiente. Você precisa ouvir de um cara chamado Simão. Manda chamar Simão. Você precisa ouvir a verdade completamente. Manda mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Olha, naquela época não tinha GPS, naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha Waze, naquela época não tinha Google Maps, mas tinha o Espírito Santo, e falou para Cornélio: vai lá, manda alguém em Jope, ponto, o lugar é Jope, vai lá, é a atual Jafa, ou Jefa, no Oriente Médio, manda lá, você vai procurar por um homem chamado Simão, Pedro, que está hospedado na casa de um outro Simão, que é curtidor de couro, e a casa fica à beira-mar. Quando foi que você colocou o endereço no Google Maps ou no Waze que te deu até a cor da calça do sujeito aonde você vai? O Google Maps do céu é muito mais poderoso do que o Waze, de qualquer aplicativo de localização que a gente possa ter hoje. E Deus falou para Cornélio: manda lá. Vamos continuar. Logo que se retirou o anjo e lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos, um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Verso 8: e havendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope. No dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Diga comigo: subiu Pedro. Sabe quem é Pedro? Um sujeito de altos e baixos, um sujeito que negou Jesus 3 vezes, um sujeito impetuoso, um sujeito corajoso, mas contraditoriamente covarde, porque do mesmo jeito que ele dizia: eu vou morrer junto com você, depois ele estava negando Jesus 3 vezes, antes do galo cantar. E esse Pedro aprendeu com Jesus o caminho da vida elevada. Esse Pedro aprendeu com Jesus o caminho do voo alto. Esse Pedro aprendeu com Cristo a conexão, a elevação, o voo alto. E mesmo sendo um sujeito de ânimo
oscilante, que ora está em cima, ora está embaixo, este mesmo Pedro, ora corajoso, ora covarde, este Pedro aprendeu o caminho da altitude. E diz o texto aí que Pedro subiu. Assim são as pessoas que querem compreender os planos e propósitos de Deus para a sua vida de maneira mais ampla. Elas sempre estão procurando um lugar para subir. É uma figura de linguagem, como se eu dissesse: eu quero estar mais perto de Deus. Sabe por que os crentes têm mania de orar no monte? Quem aqui já orou no monte? Além de mim, já orei muito no monte. Sabe o que passa na cabeça quando a gente vai orar no monte? Que a gente quer estar mais perto. Por quê? Por que a gente gosta de orar no monte? Porque o monte traz essa ideia de que eu subi. Mas tem muita gente que ora no monte, depois desce e vive uma vida carnal. O segredo não é subir no monte, o segredo é voar com asas como águias, esperando no Senhor sempre, em todas as situações. E Pedro também tinha essa coisa de: eu quero subir. E a comida estava sendo preparada e Pedro subiu para orar. A oração eleva a gente, nos conecta com Deus, com o majestoso Deus. Então ele subiu, Pedro subiu no eirado, lá no terraço, por volta da hora sexta, a fim de orar. Verso 10: estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam comida, sobreveio-lhe uma visão, um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas quatro pontas. Algo do alto veio. Verso 12: contendo toda sorte de quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E ele ouviu uma voz que se dirigia a ele, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mata e come. Verso 14: mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda ou comum. Verso 15: segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere impuro. Diga comigo: ao que Deus purificou, não considere impuro. Sabe qual é o seu maior obstáculo entre a sua vida terrena e o seu voo de altitude em Deus? Sabe qual é o meu maior obstáculo? São as nossas considerações. As suas considerações te traem, as suas considerações te diminuem. As suas e as minhas considerações, racionalizações, nos causam problemas. Eu estava outro dia sentado com alguns irmãos e eu disse para esses irmãos que me serviram uma deliciosa refeição. E eu disse: não é porque passa aqui, faça isso e diga comigo: não é porque passa aqui que é verdade. Não é porque passa aqui que a fulana, Beltrano ou Ciclano é assim, passou aqui uma ideia. Você não conhece a pessoa, mas passou aqui uma ideia sobre a pessoa e você aceita como verdade. Não é tudo que passa aqui que é verdade, minha querida. Não é tudo que passa aqui ou aqui que seja verdade. Pedro considerava muita coisa impura. Pedro considerava muita coisa imunda, incluindo um soldado, romano. E de fato a lei considerava todo mundo que não era judeu impuro e imundo. E aqui vai a grande e maior lição. Está cheio de bateria, então pode saber que não é aqui, é aí mesmo. Conexão aí. Ok, vamos continuar aqui e vocês me ajudam aí. Esse é o maior obstáculo e desafio que você e eu temos para vencer, se nós queremos viver o plano maior de Deus para a nossa vida.
Esse é o maior peso que você carrega dentro de você. São as suas considerações. E quanto mais velho você vai ficando, mais cheio de considerações você vai ficando. Por quê? Porque você vai adquirindo o mau hábito. Você e eu vamos adquirindo um mau hábito. Tem que parar de mexer ali. Obrigado, Júnior. Obrigado, Ian. Quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente vai acreditando que tudo que passa na cabeça da gente é verdade, porque a gente já tem experiência. E a gente vai colocando na cabeça que as coisas são assim. E o pior é que muitas vezes a gente tem razão. O pior de tudo, Josi, é que às vezes a gente tem razão. E porque a gente teve razão uma vez, a gente acha que tem razão todas as vezes. E quando a gente tem razão de 2 ou 3 vezes sobre alguma coisa, ou sobre alguma pessoa, ou sobre alguma situação, ou quando a gente julga as coisas e passa aqui dentro, se está passando aqui dentro, é claro que deve ser verdade. E eu começo a ficar preso na terra, ao invés de evoluir e subir com asas como águias. E o que Deus faz com Pedro? Deus dá uma visão para Pedro e desce um monte de animal que era impuro para ele comer, e o Espírito de Cristo diz para ele: mata e come. Agora olha que coisa louca. Pedro era apóstolo de Cristo, servo de Jesus. Diga, servo de Jesus. O que um servo faz quando o Senhor manda? É isso que acontece com você? O que um servo deve fazer quando um senhor manda? Deve fazer o quê? Fala. E é assim que você vive? Eu não preciso responder, só para você pensar. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o lençol desceu e a voz do Senhor foi clara para Pedro: mata e come. A primeira coisa que sai da Pedro é: não, Senhor. Para um pouquinho, alguma coisa está fora de ordem. Se é Senhor, não posso dizer não. Se eu digo não, então não é Senhor. Toda vez que a gente briga com Deus, a gente se coloca no lugar de Deus. Quando a gente julga as pessoas, quando a gente julga o que está acontecendo, quando a gente julga o que está passando, quando a gente acha que as coisas deveriam ser assim e não assado, quando a gente acha que as coisas corretas são assim, porque eu acho, e logo que eu acho passou aqui, então deve ser assim. E aí eu me coloco no lugar de Deus que julga todas as coisas. Está entendendo, meus irmãos? Pedro disse para ele: não, Senhor. E aí Jesus falou com ele, Cláudio, 3 vezes: mata e come. Vamos ver o que acontece. Verso 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: o que Deus purificou, não considere comum. 16. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. O céu sempre vai trazer desafios às suas considerações e às minhas. Do alto nem sempre virá uma voz dizendo: ó serva minha, você tem razão. Do alto, normalmente não vem uma voz de Deus dizendo: uau, como você é esperta, nem eu percebi nada sobre aquela igreja. Uau, a voz do céu
não virá para você dizendo: uau, servo meu, como você é tão esperto e sábio, você está vendo coisas na igreja que ninguém vê. Uau, servos meus e líderes, como vocês são espertos, vocês são mais espertos do que Deus. E vocês, tudo que pensam tem razão, servos meus. Não, não vai, gente. A voz do alto não vai descer para aplaudir suas considerações. Normalmente a voz do alto chegará a você para dizer que as suas considerações estão equivocadas e as minhas também. Por isso que nós precisamos nos conectar com o alto e deixar Deus transformar a nossa alma. Por isso que nós precisamos de entendimento do alto. Por isso que nós precisamos de entendimento da grandiosidade de Deus. Não é à toa que o Espírito Santo escreveu através do profeta Isaías. Diga comigo: porque os meus pensamentos, de novo, não são os vossos pensamentos, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os seus, e os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Ele é majestoso, eu sou formiga. Ele é criador, eu sou um caco de barro. Ele é glorioso e eterno, eu sou finito e dependente. Eu sou pequeno e Ele é imensurável. Ele é Deus e eu sou um ser humano. Mas se esse caco se conectar com Deus e a sua grandiosidade, a gente começa a pensar os pensamentos de Deus. E o seu maior inimigo não é o diabo. O seu maior inimigo não é o pecado. O seu maior inimigo não são seus frutos ruins. O meu e o seu maior inimigo são as nossas considerações. Considerações, fica tranquilo. Considerações. Pedro considerava imundo e impuro. Quem tem considerações, em algum momento vai dizer não, Senhor, para Jesus. Quem está com a cabeça cheia de considerações, em algum momento vai dizer não para Jesus, sem perceber. Não vai conseguir perceber que é Cristo, que é o Senhor, que é o Espírito de Deus. Por que não vai perceber? Porque está dando razão demais às suas considerações. Dedo, dedinho, enriste, levanta o dedo, por favor. Não é o que passa aqui que seja verdade. Pare de considerar que o que passa aí é verdade. Duvide do que passa aí. Duvide e fique com o que passa aqui. Duvide do que passa aí e fique com o que passa aqui. Continuando, verso 17: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que uns homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Verso 18: e chamando, indagavam se ali estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, glória a Deus que Pedro tinha lugar no coração dele suficiente para não ficar agarrado às suas considerações, mas deixar o Espírito Santo falar com ele. Meu irmão, deixe o Espírito Santo falar com você no lugar das suas razões. Exponha a sua vida. Se você quer a altitude, altitude é para quem está comprometido com o céu.
Altitude não é para qualquer pessoa, nem na igreja, nem no mundo cristão. Altitude é só para quem vai abrir mão das suas considerações para se conectar com as considerações do céu. Você quer a altitude do propósito, do plano de Deus para a sua vida? Não importa quem você é, nem o que você tem, nem quantos anos tem, nem as suas condições, nem físicas, nem emocionais. Pedro estava muito longe. Pedro estava muito longe de ser uma pessoa perfeita. Eu disse para você, Pedro traiu Jesus, negou Jesus. Pedro era alto e baixo, arrogante, daqui a pouco era humilde, e está aqui o mesmo Pedro. Mata e come, mata e come, mata e come, e ele ficou lá considerando, ele deu lugar para o Espírito Santo, porque ele também era humilde. Ele estava aberto para aprender com a liderança do Espírito Santo. Na igreja nós vamos ter gente que sempre vai ficar na pista de pouso. Tomara que não seja você. Na igreja a gente vai ter gente que vai começar a se elevar, mas não vai passar disso. Na igreja tem gente que vai começar a subir e a se sustentar, e daqui a pouco vai cair, e vai vivendo em cai e volta, cai e volta, cai e volta. Mas na igreja, louvado seja o nome de Jesus, nós sempre teremos pessoas que vão subir as altitudes do Espírito Santo. E essas altitudes não tem nada a ver com o que você e eu consideramos alto. Essas altitudes que eu estou pregando não tem nada a ver com o que você acha que é altitude, nem com o que eu acho. Nem a minha pregação consegue ser perfeita. Mas uma coisa eu sei, que se nós tivermos o coração humilde para aprendermos com o Espírito, a renunciarmos às nossas considerações, Deus pode nos dar considerações do céu e fazer a nossa vida voar em altitude. Vamos andar aqui, antes da gente fechar. Verso de número 19: enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Está cheio de gente que Deus está enviando você nem percebe. Está cheio de gente que Deus está enviando para nós e às vezes a gente nem percebe. E por que a gente não percebe? Porque a gente está comprometido com a terra, com as nossas considerações, com os nossos julgamentos das coisas, das pessoas e das situações. Essas considerações sobre tudo, esse julgamento de tudo, faz a gente não perceber que Deus está mandando gente para a gente. E a gente às vezes nem está disposto a receber uma ordem do tipo: para o que você está fazendo e vai varrer a igreja. Desculpa, é só um exemplo, né? A gente chamou as pessoas para varrer a igreja essa semana, mas é só um exemplo. Cada um tem as suas questões, a gente sabe disso, e está tudo bem. Mas às vezes o Espírito Santo vai dizer: pare tudo que você está fazendo e vai ajudar em tal coisa, vai visitar tal pessoa. E a gente não pode, porque a gente está comprometido com as nossas coisas. Voar alto é estar disponível na mão de Deus. Voar alto é estar comprometido com o Evangelho de Jesus. Voar alto não é estar comprometido com os seus planos. Voar alto é estar comprometido com os planos do majestoso Jesus. Voar alto não é fazer a sua vida decolar, nem os seus negócios decolarem, nem a sua empresa decolar, nem a sua finança decolar. Mas voar alto é fazer o Evangelho de Jesus alcançar o maior número de pessoas possíveis. Voar alto não é ficar considerando o porquê das coisas não serem do jeito que eu quero ou que eu gosto. Voar alto é abrir mão das minhas considerações e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim e me dá dos seus planos, porque eu não consigo enxergar sem a sua graça. Se o Senhor não operar na minha vida, eu não vou conseguir enxergar. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir voar. Se o Senhor não me der força, eu não vou conseguir, Senhor. Eu vou ser como aqueles jovens que correm e se cansam, ao invés de ser como aqueles que sobem com asas como águias. Verso 23:
Verso 22. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar você, Pedro, à casa para ouvir as suas palavras. Verso 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantando-se, partiu com eles também alguns irmãos dos que habitavam em Jope, foram em sua companhia. Verso 24. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio. Cornélio estava tão ansioso para ouvir Pedro e a mensagem, que ele nem esperou Pedro entrar, ele já foi ao encontro de Cornélio. Fome da verdade, sede da verdade. E foi ao encontro, prostrou-se aos pés de Pedro. Se um anjo falou comigo, Pedro tem que ser um Deus. E Cornélio se prostrou diante de Pedro e adorou Pedro. Olha o que Pedro faz, verso 26. Mas Pedro o levantou dizendo: ergue-te, porque eu também sou homem. Pedro nunca se julgou digno de ser adorado, nem base de igreja nenhuma. Pedro levantou Cornélio e disse: eu sou homem igual a você, eu não sou melhor que você. Pedro sabia quem ele era, né? Sabia bem. Verso 27. Falando com ele, entrou e encontrando muitos reunidos, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se, mesmo aproximar-se de alguém fora da raça ou de outra raça, mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Deus me mostrou. Que Deus possa romper com as cadeias na sua e na minha mente, com as nossas histórias de passado, as nossas experiências, e que Ele possa falar de tal jeito que a gente se mova em direção aos planos dEle para a vida da gente, que a gente possa se mover em direção aos propósitos de Deus para a nossa vida, que Ele possa fazer com você e comigo o que Ele fez com Pedro. Deus me mostrou. Quantos aqui estão abertos para Deus te mostrar? Levante a mão. Eu quero que Deus me mostre. Eu quero. É por isso que eu oro todo santo dia. Eu não quero ficar agarrado às minhas ideias sobre nada. Eu não quero ficar agarrado às minhas ideias sobre ninguém. Não quero ficar agarrado sobre os meus pensamentos sobre as situações. Eu não sei o que Deus está fazendo e não preciso saber. Eu só preciso ficar perto dEle e deixar Ele fazer a obra dEle. Quem está comigo nessa, diga amém. Amém. Verso 28. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido ao judeu. Já li isso. Verso 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Mentiu, né? Pedro deu uma mentidinha, escorregou de novo. Vim sem vacilar? 3 vezes precisou o anjo falar com ele na visão. Mas vamos para frente. Verso 29. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava observando em minha casa a hora 9ª da oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de veste resplandecente, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Ele acha-se hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te. Fizeste bem em vir, Pedro. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme a Deus e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos seus filhos Israel. Preste muita atenção agora. Esta é a palavra que Deus enviou aos seus filhos Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Não tem paz
sem Jesus. Cornélio era um bom homem, mas não tinha paz, porque não tinha Jesus. E Pedro deixa claro que o evangelho da paz é por meio de Jesus. Este é o Senhor de todos. 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Jesus. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, o qual também tiraram a vida, pendurando ele na cruz no madeiro. A este Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que esse Jesus é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e juiz dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que crê em Cristo recebe perdão dos seus pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre eles, os gentios, foi derramado o dom do Espírito Santo, pois o ouviram falar em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com ele por mais alguns dias. Amém. Este Jesus que foi crucificado, Deus o constituiu juiz de mortos e de vivos, e todo aquele que crê em Cristo tem o perdão dos seus pecados. Foi essa mensagem que ele trouxe para Cornélio, e sem essa mensagem Cornélio jamais subiria. Altitude é para aqueles que fazem de Jesus a sua vida. Altitude é para aqueles que estão comprometidos com o plano e os propósitos de Deus, não somente com os seus próprios planos. Pedro foi levado de Jope para Cesareia. Ele nem iria para Cesareia. Quais são as resistências que estão dentro da sua mente? Quais são as resistências, as muralhas que Deus precisa fazer cair? Quais são as resistências que estão dentro do seu coração a respeito das pessoas, a respeito da igreja, a respeito da palavra, a respeito do seu pastor, a respeito da liderança, a respeito da cidade que você mora, do bairro que você vive, do trabalho que você faz? Quais são as resistências que servem de bloqueio? Deus tem um plano de fazer a gente voar alto nos propósitos dele. Como ele vai fazer isso? Eu não sei. Quais são esses planos? Eu também não sei. Eu sei que o caminho é Jesus, porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Se nós queremos a altitude de Deus para a nossa existência, os planos e propósitos de Deus, nós precisamos entrar pelo caminho que é Jesus, e sempre nos mantermos neste caminho que é Jesus. Deus quer fazer eu e você voarmos alto. Amém? Vamos ficar de pé. Eu me atrevi a ir um pouco mais longe porque é feriado.
Dá uma espreguiçada aí, ó, igual o Jeff. Dá uma espreguiçada aí. Deus te abençoe.